Por que milhões de pessoas, ao mesmo tempo, passam a acreditar nas mesmas mentiras óbvias? Por que grupos formados por indivíduos inteligentes e instruídos tomam decisões que parecem completamente irracionais quando vistas de fora? E, talvez o mais intrigante, por que esse padrão se repete ao longo de toda a história humana com uma precisão tão assustadora, a ponto de podermos prever quando uma sociedade vai trocar a verdade por uma ilusão confortável? Enquanto você assiste a este vídeo, bilhões de pessoas ao redor do planeta estão fazendo exatamente isso, optando por versões convenientes da realidade, mesmo quando sabem, no fundo, que essas versões não são verdadeiras. E elas fazem isso não por burrice, não por ignorância, e nem sempre por manipulação. Elas fazem isso porque a verdade ameaça algo que, para a maioria, é mais importante do que a própria realidade. O sentimento de pertencimento, a identidade, a segurança emocional, o conforto psicológico. E esse fenômeno não nasceu com fake news, redes sociais, bolhas digitais ou polarização política. Ele é muito mais antigo que tudo isso. Ele já havia sido observado e analisado há mais de 2000 anos, por um filósofo que assistiu sua própria sociedade cometer um erro tão devastador que até hoje serve como alerta: Platão. Platão viu Atenas, a cidade mais culta e democrática de seu tempo, condenar à morte o homem mais sábio entre eles, Sócrates. Não por um crime grave. Não por violência. Mas simplesmente porque ele fazia perguntas que tiravam as pessoas da zona de conforto. Esse evento marcou Platão para sempre. Ele percebeu que havia algo profundamente errado na forma como as multidões enxergam a realidade. E o que ele descobriu sobre a natureza humana continua sendo tão relevante hoje quanto era no século IV a.C. O ano era 399 a.C. Atenas estava no auge de seu esplendor. Era o centro da filosofia, das artes, da matemática, da medicina, da arquitetura, da política. Nenhuma cidade no mundo havia alcançado tamanha sofisticação intelectual. E foi justamente essa mesma cidade que decidiu matar Sócrates, não por algum ato violento, mas por questionar crenças, expor contradições e convidar as pessoas a pensar com profundidade. Quem votou pela morte de Sócrates não foram bárbaros ou ignorantes. Foram cidadãos instruídos, membros da elite política e intelectual de seu tempo. Pessoas consideradas racionais, cultas, esclarecidas. E mesmo assim, quando tiveram de escolher entre a verdade e a comodidade emocional, entre a razão e o pertencimento ao grupo, preferiram eliminar quem trazia a verdade. Isso fez Platão perceber algo perturbador. Multidões não procuram a verdade, procuram conforto. Não buscam sabedoria, buscam consenso. Não querem pensar, querem confirmar o que já acreditam. E qualquer pessoa que ameace esse conforto psicológico é vista como inimiga. A partir desse episódio, Platão percebeu que a democracia, se não for acompanhada de formação intelectual e moral profunda, corre o risco de se transformar numa tirania das emoções coletivas. A descoberta de Platão não era apenas política. Era profundamente psicológica. Ele percebeu que multidões preferem mentiras não por acidente, mas por necessidade emocional. A verdade isola. Obriga você a pensar sozinho. Impõe responsabilidade pessoal. Exige maturidade emocional. Confronta você com suas falhas, seus medos, seus limites. As mentiras unem. Criam identidade compartilhada. Produzem senso de comunidade. Trazem explicações simples para problemas complexos. Eliminam a dor da dúvida. A verdade é difícil. A mentira é aconchegante. Por isso, teorias conspiratórias se espalham mais que fatos científicos. Líderes populistas crescem mais rápido que líderes sensatos. Grupos preferem narrativas emocionais a dados objetivos. Pessoas inteligentes defendem absurdos quando isso mantém seu status dentro do grupo. A mentira cumpre uma função social. A verdade, não. E isso explica por que multidões, independentemente da época, caem nos mesmos erros. A famosa alegoria da caverna de Platão não é apenas uma metáfora sobre ignorância. É uma descrição precisa da psicologia humana diante da verdade. Os prisioneiros veem sombras na parede e acreditam que aquilo é a realidade. Quando alguém tenta libertá-los, mostrar o mundo real, o sol, a luz, a verdade, o que eles fazem? Eles atacam quem tenta libertá-los. Platão descreve 3 comportamentos típicos da multidão. 1. Rejeitar a verdade.
Porque ela exige esforço e causa dor psicológica. 2. Hostilizar quem traz a verdade. Porque essa pessoa ameaça a estabilidade emocional do grupo. 3. Defender a mentira como se fosse sagrada. Porque a mentira sustenta a identidade coletiva. O que aconteceu com Sócrates é exatamente isso. E acontece até hoje. Com quem denuncia corrupção, com jornalistas que investigam narrativas populares, com cientistas que derrubam crenças politizadas, com qualquer pessoa que ameace as ilusões do próprio grupo. Multidões não apenas rejeitam a verdade, elas punem quem a diz. O que Platão observou há 2400 anos se repete com perfeição cirúrgica hoje. Veja alguns exemplos. Nas redes sociais. O conteúdo mais compartilhado não é o mais verdadeiro, é o que provoca mais emoção. Raiva, medo, indignação, vingança, validação. Na política. Campanhas de sucesso têm pouca relação com propostas concretas. São guiadas por narrativas emocionais sobre identidade, ameaça, nós contra eles. Na ciência. Pesquisadores enfrentam ondas de ódio ao apresentar dados que contrariam crenças populares. Na educação. O pensamento crítico é substituído por validação emocional. A busca pela verdade se dissolve em cada um tem sua opinião. Na mídia. A prioridade deixa de ser informar, e passa a ser gerar cliques. E o que gera cliques? Emoção. Drama. Simplificação. E assim, como Platão previu, a verdade perde para a popularidade. Vivemos hoje em uma cultura em que a ideia de verdade objetiva é rejeitada. O que importa é o que eu sinto, o que o meu grupo acredita, o que confirma minha visão de mundo. A verdade virou uma questão de opinião. E isso é a vitória total da psicologia da multidão sobre o pensamento racional. Quando a verdade deixa de existir como referência comum, qualquer coisa pode prevalecer, desde que seja emocionalmente convincente. E esse é exatamente o cenário que leva sociedades ao colapso. Platão chegou a uma conclusão drástica: democracia sem educação filosófica é perigosa. Para ele, sociedades deveriam ser guiadas por pessoas treinadas para priorizar a verdade sobre o conforto, a razão sobre a emoção, a sabedoria sobre a validação, a responsabilidade sobre a popularidade. Os chamados reis filósofos. Não porque fossem superiores, mas porque pensar bem exige treino, assim como medicina, engenharia ou pilotagem. Só que existe um paradoxo profundo aqui. As multidões precisam de líderes sábios, mas rejeitam líderes sábios porque líderes sábios dizem verdades que elas não querem ouvir. E é assim que sociedades entram em decadência. Platão sabia que não podia mudar multidões, mas podia formar indivíduos. Indivíduos que questionam suas próprias crenças, rejeitam respostas fáceis, preferem desconforto intelectual a ilusões agradáveis, pensam com autonomia, mesmo em grupos, têm coragem de dizer a verdade, mesmo quando custa caro. Ele chamava isso de educação filosófica, e é exatamente o oposto da educação emocional e superficial que predomina hoje. Essa imunidade filosófica não torna alguém superior. Ela torna alguém livre. Mas existe um preço alto. Buscar a verdade exige solidão, sacrifício, perda de pertencimento, coragem de errar, coragem de ser rejeitado, disposição para pensar por conta própria. A maioria das pessoas não está disposta a pagar esse preço. Preferem a segurança das ilusões. E é por isso que, como Platão disse, multidões sempre escolherão mentiras antes da verdade. Não por falta de inteligência, mas porque a mentira mantém o grupo unido e a verdade o rompe. Em última análise, Platão não estava apenas falando de Atenas. Ele estava falando de nós. De todo ser humano. De toda a sociedade. Porque no fim das contas, o destino de uma civilização se resume a uma única pergunta. Você prefere a verdade, ou prefere pertencer a um grupo? A resposta define quem você é. Mas também define o que sua sociedade se tornará. Uma comunidade que floresce por causa da verdade, ou uma que colapsa por causa de suas próprias ilusões. E você, onde está nessa história? Qual dessas escolhas você faz em sua vida? Verdade ou conforto? Independência ou aprovação, pensamento crítico ou identidade tribal? E como você reage quando alguém traz uma verdade que dói? Essas respostas determinam não apenas sua autenticidade como indivíduo,
mas também o tipo de mundo que você ajuda a construir. Porque, no fim, sociedades que escolhem mentiras não apenas deixam de prosperar, elas deixam de sobreviver.